Oi pessoal, eu sou o professor Joubert e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de farmacologia falando dos antibióticos. Bem, o surgimento dos antibióticos datam do final do século XX, onde em 1928 um microbiologista chamado Alexander Fleming, ele trabalhando com culturas de estafilococcus, ele percebeu, após deixar um meio de cultura contendo essa bactéria em uma bancada, o crescimento de um fungo, sendo que ao redor deste fungo, as bactérias que estavam na placa, elas tinham sido destruídas. Então, com base nisso, ele fez vários estudos, não obtendo um resultado bem significativo. E aí ele abandona essa pesquisa por um tempo, sendo que em 1935 um patologista e também microbiologista alemão chamado Gerhard Domack, ele estava estudando um corante chamado Protonsil para tratar infecções por streptococcus. Ele fez experimentos em ratos e nesse período a sua filha chegou a se furar com uma agulha e chegou a ter uma infecção por essa bactéria, onde ele utilizou esse antibiótico para o tratamento, sendo que teve uma eficácia no caso aí da problemática da sua filha. Bem, nesse mesmo período aí, por volta mais ou menos de 1939, um químico chamado Florey, ele fazendo as observações e alguns estudos com antibióticos, ele verificou o trabalho de Fleming e ele ficou muito interessado pelo trabalho de Fleming. E aí ele chama um outro cientista chamado Ernst Schiff, onde juntos começam aí por volta de 1941 produzir a penicilina. Então nós vamos ter aí esse período onde ela era utilizada para vários problemas que anteriormente não tinham cura, como no caso é a sífilis, gonorreia, e ela passa a ser chamada nesse período de a bala mágica. No entanto, tinha uma infecção bacteriana que neste período ainda matava muitas pessoas e não tinha uma cura definitiva, que era a tuberculose. Com base em vários estudos, um pesquisador chamado Weizmann, ele começou a estudar bactérias do solo e ele encontra aí um antibiótico, chamado streptomicina, que foi derivado aí do micro-organismo Streptomyces, e foi o primeiro antibiótico a ser usado no tratamento da tuberculose nesse período. Bem, hoje sabemos que existem várias classes de antibióticos, sendo que as penicilinas, elas foram, digamos, as primeiras classes a serem descobertas, sendo que elas, juntamente com outros antibióticos, fazem parte de um grupo chamado de beta-lactâmicos, onde nós vamos ter, além das penicilinas, vamos ter cefalosporinas, vamos ter carbapenêmicos, cefamicinas, monobactâmicos. Então, nós vamos ter aí esses antibióticos agindo principalmente a nível de parede celular, onde a gente pode falar um pouquinho da penicilina, que ela tem uma ação mais em bactérias gram-positivas, podendo também agir em algumas gram-negativas, como podemos citar a Neisseria, que causa gonorreia, a meningite. Nós vamos ter aí o treponema, que causa sífilis. No entanto, existem algumas penicilinas que possuem espectro ampliado. Nós vamos ter aí as aminopenicilinas, com amoxicilina, ampicilina, e vamos ter inclusive penicilinas que agem em pseudomonas. As penicilinas, elas agem geralmente na síntese da parede celular, e inibindo essa parede celular, principalmente as bactérias gram-positivas, elas vão aí dificultar o crescimento dessas bactérias. Geralmente são antibióticos bactericidas. As penicilinas, elas são consideradas um grupo de antibióticos bem seguros, pois comparando com outros antibióticos, nós observamos mais aí algumas reações alérgicas
e só em doses maiores algumas alterações como crises convulsivas e alguma outra intoxicação a nível do sistema nervoso central, no entanto, só em doses mais elevadas. As cefalosporinas, elas têm um mecanismo semelhante às penicilinas. Nós vamos ter aí 5 gerações. Nós vamos combinar que de primeira para quinta geração, à medida que a gente vai descendo nessas classes, essas cefalosporinas elas deixam de agir em gram positivo e passam a agir um pouco mais em gram negativo. Então nós vamos ter as de primeira e segunda geração que age mais em gram positivo e as de terceira, quarta e quinta que age mais em bactérias gram negativas. Essas de quinta geração, como Septobacter poli, elas são de fundamental importância para o tratamento de bactérias MRSA, que são Staphylococcus aureus meticilina resistente. As cefalosporinas agem semelhante às penicilinas na parede celular. Também tem menos efeitos colaterais comparando a outros antibióticos que nós vamos ver mais à frente. Mas as cefalosporinas elas podem desenvolver, além dessas reações que acontecem com as penicilinas, efeito de sulfiramo, e elas são um pouco mais estáveis a ácido e até mesmo as beta-lactamases, que são enzimas que degradam essa estrutura química desses antibióticos. Nós vamos ter também aí os carbapenêmicos, onde nós vamos ter aí o imipenem, meropenem. O imipenem, ele geralmente ele é metabolizado lá pela desidropeptidase 1 a nível de tubos renais, e quando acontece isso, produz substâncias tóxicas para o rim. Para evitar isso, geralmente o imipenem é associado com a cilastatina, que é um inibidor da desidropeptidase 1. O meropenem, que faz parte do mesmo grupo, geralmente não tem essa metabolização pela desidropeptidase 1. Dessa forma, o meropenem não precisa dessa associação. O imipenem ele tem amplo espectro, no entanto age bem em bactérias gram-positivas. Já o meropenem tem um espectro ampliado também, mas age um pouco mais em bactérias gram-negativas. Nós vamos ter ainda as cefamicinas, que é um grupo que foi desmembrado aí das cefalosporinas. Os monobactâmicos, onde o único representante é o Aztreonam, também chamado assim porque tu vai ter aí apenas um ciclo, ele não vai ter 2 ciclos como os demais antibióticos beta-lactâmicos. E em seguida nós vamos falar aí dos glicopeptídeos. O glicopeptídeo é um grupo que não faz parte dos beta-lactâmicos. Nós vamos ter aí o principal representante, a vancomicina. No entanto, tem também a teicoplanina. Esses, além de agirem a nível de parede celular, eles agem também nos fosfolipídios de membrana. Geralmente as reações mais comuns, nós vamos ter aí síndrome do pescoço vermelho, que se dá por conta de uma ruborização nessa região do tórax, do pescoço, daí o nome, nefrotoxicidade e reações gastrointestinais, alérgicas que acontecem com qualquer antibiótico. Nós vamos ter também os macrolídeos. Os macrolídeos são antibióticos que agem já na síntese proteica. Nós vamos ter a azitromicina, claritromicina, nós vamos ter também a eritromicina, que foi o primeiro do grupo, roxastromicina. Eles se ligam na unidade 50S e vão inibir a síntese proteica bacteriana. Eles são bastante utilizados em bactérias gram-positivas, mas alguns têm um espectro bem ampliado, como a azitromicina, que ela age também em bactérias gram-negativas, pode agir inclusive em alguns protozoários. Então, um espectro bem ampliado da azitromicina. Nós vamos ter aí os aminoglicosídeos, como a própria streptomicina, que foi o primeiro antibiótico a ser usado no tratamento da tuberculose. Nós vamos ter aí também canamicina, gentamicina, neomicina, tobramicina, amicacina. Esses antibióticos, eles agem geralmente se ligando à unidade 30S, inibem também a síntese proteica. Embora agem em gram positivo, possuem um espectro um pouco maior para gram negativo. Tem uma absorção um pouco menor do que outros antibióticos. Geralmente são nefrotóxicos, ototóxicos e neurotóxicos. Nós vamos ter também o grupo dos anfenicóis, onde o principal representante é o clorofenicol, tianfenicol. Este grupo
ele é muito tóxico, sendo que a toxicidade hematológica é mais comum. A gente pode citar aí vários problemas de anemias, uma vez que eles agem na medula óssea. Outro problema muito clássico é a síndrome do bebê cinzento, uma vez que a criança não consegue metabolizar bem esse antibiótico e pode acontecer esse fenômeno. Nós vamos ter também aí, além dos anfenicóis, as tetraciclinas, um grupo que geralmente causa muitas alterações, principalmente ósseas. Nós vamos ter aí um antibiótico que tem o nome do grupo, que é a tetraciclina, tem a oxitetraciclina, a clortetraciclina, vamos ter a doxiciclina, minociclina. Então essas tetraciclinas também têm amplo espectro, muito utilizado para tratamento de acne, bactérias anaeróbicas. Nós vamos ter também as sulfonamidas, como a sulfadiazina. Nós vamos ter o sulfometoxazol, que é associado com o trimestoprim, também possui um amplo espectro, só que geralmente agem a nível de DNA. Nós vamos ver aí que vai agir na síntese aí do ácido fólico da bactéria, que é um precursor do DNA bacteriano. E nós vamos ter também as quinolonas. As quinolonas, elas são divididas em 4 gerações, primeira, segunda, terceira e quarta geração, sendo que as de primeira e segunda geração geralmente agem mais em gram negativo e as de terceira e quarta já agem mais um pouco em gram positivo. Bem, pessoal, essa foi nossa aula introdutória de antibióticos. Nas próximas aulas nós vamos detalhar um pouco mais cada classe de antibióticos, tá? Se você gostou, dá um like aí,